Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é política? Complexo de relações entre poder, sociedade e Estado, a política é um elemento fundamental da chamada sociabilidade humana. Por isso mesmo, se faz objeto de reflexão desde a Antiguidade Clássica, através de nomes como Aristóteles, chegando mais próximo aqui da modernidade, através de contribuições como as de John Locke, Maquiavel, Thomas Hobbes, e mais próximo do gradiente histórico no qual a gente se debruça, a gente convive, melhor dizendo, a gente podia pensar em Gramsci, poderia pensar em Max Weber, por exemplo. Em tempos recentes, a gente pode pensar que a política vem sendo progressivamente deslegitimada junto à opinião pública, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em favor de representações cada vez mais influenciadas por ideologias vinculadas diretamente a representações ditadas a partir do chamado poder econômico. Diante desses ataques, a política só pode ser vivenciada e estudada como um grande desafio. Para nossa sorte, podemos contar hoje aqui online com a ajuda inestimável do professor Renato Giannini Ribeiro, que vai nos fornecer uma chave introdutória em vista de um tema tão cheio de transcendência no dia a dia de todos nós. O nome do professor Renato, por óbvio, dispensa apresentações, mas apenas para manter aqui os protocolos do canal, eu vou fornecer 3 linhas de informação sobre a atuação dele ao longo do tempo. O professor Renato é professor titular de política, de filosofia política, melhor dizendo, e de ética da USP, Universidade de São Paulo. Ele é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e foi ministro da Educação durante o segundo governo da presidenta Dilma. Além disso, é autor de uma obra fundamental para quem queira se aprofundar nos domínios, nas áreas das interfaces entre filosofia política e literatura. Professor, muito obrigado pela sua presença e, indo direto ao assunto, o que é política? Bom, política vem da palavra grega polis, que quer dizer cidade, mas não é cidade no sentido de espaço físico, logradouro público. É cidade como espaço de convivência social. Alguns, aliás, dão outra etimologia, viria de poli, de vários, muitos, como nós temos poliglota, poligamia, poliarquia, etc. Mas, basicamente, é o quê? A política lida com a relação entre as pessoas, entre os seres humanos, quando eles se tornam sujeitos da ação. Então, veja, eu posso encarar a sociedade como um lugar que as pessoas vivem. Quando essas pessoas disputam como vão configurar a sociedade, quando o ser humano quer ser sujeito da própria vida, ele faz política. Isso quer dizer que política implica poder. Poder, por sua vez, é a possibilidade de mandar nas pessoas, etc., mas não é a mesma coisa que força, porque o poder sempre é sobre seres humanos. A força pode ser a força bruta, pode ser a força econômica, pode ser vários tipos de força, mas no poder sempre existe essa ideia de que são seres humanos mandando em seres humanos. E, portanto, quem é mandado também tem uma voz, também pode reciprocar, pode revidar, pode repelir, pode retribuir, pode, de alguma forma, também falar. Então, o poder tem esse lado muito interessante, ambíguo, em que você tem aquele que manda e aqueles que são mandados, mas que eventualmente podem também eles mandar. O nosso sistema político atual, o sistema dominante, talvez da metade da população mundial, é o sistema que chamamos democrático. A democracia existiu na Grécia Antiga, e a democracia grega antiga é muito admirada por quem estuda política hoje, que era uma democracia direta. Em Atenas,
o povo se reunia e decidia na praça pública. Reunia-se com muita frequência. Calcula-se que no século V a.C., tempo de Péricles, tempo de Sócrates, houvesse 40 assembleias deliberativas por ano, quer dizer, uma a cada 9 dias. Veja, toda a população adulta, masculina, grega, ou ateniense, melhor dizendo, não estrangeira, podia participar dessas assembleias. Pois bem, hoje nós temos uma eleição cada 2 anos e ainda tem gente que reclama. Essa pessoa que a cada 2 anos vai votar na sessão eleitoral teria ido, nesse prazo, 80 vezes a uma praça e teria ficado algumas horas lá. Vejam a diferença. Porém, justamente por isso, a democracia grega, a democracia antiga, é de pequeno alcance. Algumas cidades, mas não é algo que abrange sequer um número significativo da humanidade. Calcula-se que, nesse período, o mundo tivesse talvez 100 milhões, 200 milhões de habitantes. Apenas teria-se tanto 100 mil. Então, veja, menos de um milésimo da população mundial vivendo em democracia. Hoje, nós temos, vivendo em democracia, chamando de democracia, quando as pessoas podem votar politicamente e quando podem fazer escolhas particulares fundamentais, como a escolha de sua profissão, de sua religião, a escolha de assumir ou não sua orientação sexual. Então, numa situação desse tipo, nós temos talvez metade da população mundial. Então, a democracia cresceu muito. Isso leva a um outro efeito, que é o seguinte: política, até, digamos, 200 anos atrás, era tudo que dissesse respeito ao poder. E o poder geralmente era autoritário. Era o monarca mandando nos súditos. Rei, imperador, príncipe, duque, que mandava e não admitia resistência. E se alguém quisesse derrubar o monarca, era um traidor, seria executado, às vezes de forma muito cruel. Hoje, para nós, é absolutamente normal você criticar o governo, é absolutamente normal e faz parte da essência da democracia as pessoas quererem tirar esse governo e militarem para colocar outro no lugar. Isso faz parte do que chamamos de democracia. Então, a democracia hoje acabou assumindo praticamente todo o espaço da política. Quer dizer, hoje, um regime, quando a gente vai definir política, quando a gente vai definir democracia, hoje é muito próximo. O que a gente vai dizer para definir política? Que a gente vê em vários autores recentes. Não é apenas o regime do poder. Política não é apenas o que diz respeito a alguém mandar em alguém. Política é quando você usa a palavra em vez da força. Quando você tenta persuadir em vez de bater, em vez de trucidar, em vez de prender. Então, nessa ideia de política, que passa muito pela palavra, o fundamental é a persuasão. Veja, o tempo todo há eleições. O Brasil teve eleições em 2022, Estados Unidos terão este ano, França está tendo brevemente. Então, todas as eleições são situações em que os candidatos vão falar, vão usar a palavra para tentar convencer os eleitores. E, ao usarem a palavra, eles deixam de usar a força bruta. Essa talvez seja a grande conquista civilizatória da política democrática. É você substituir a força bruta pela palavra, substituir a ordem de cima para baixo por um momento em que quem está embaixo é quem escolhe quem vai estar em cima. Então, dessa forma, nós temos mais de 100 milhões de eleitores no Brasil, mais de 200 milhões nos Estados Unidos, e esses eleitores são quem, de tempos em tempos, escolhe quem está no governo. Claro, isso não é uma coisa transparente, limpa, linda. Quem está no governo tem muito poder. Você mesmo, Marcelo, falou no poder econômico. O poder econômico joga muito. Eu costumo dizer que aqui na eleição brasileira, nós temos 2 turnos, nos anos pares, né? Primeiro turno, segundo turno, e temos um terceiro turno que dura 4 anos, que é quando os ricos tentam enquadrar, manipular, domesticar, controlar quem foi eleito pelo povo. E se esse que foi eleito pelo povo não fizer o que eles gostam, vai haver, sim, consequências. Quer dizer, vai haver uma campanha muito forte contra o governo, pode haver até a queda do governo. Nós tivemos no Brasil vários casos de governos de empenho popular que foram depostos, foram derrubados. O que nós tivemos? São 4. Nós tivemos Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi ditador 15 anos para o bem das classes ricas. Quando ele foi presidente eleito pelo povo e governou e procurou fazer um governo mais popular, ele foi levado ao suicídio.
10 anos depois, o sucessor dele, praticamente afilhado dele, João Goulart, foi deposto pelas Forças Armadas com apoio do grande capital brasileiro, da Embaixada Americana, de todas as forças conservadoras. Mas o quê? Mais 50 anos que nós tivemos a presidenta Dilma sofrendo um impeachment que não tinha base legal. E depois disso, o presidente Lula sendo levado à cadeia por acusações falhas, falsas, e em decorrência de uma manipulação absolutamente ilegal e antiética entre um juiz, promotores e policiais. Então, veja, existe uma força, uma espécie de um império contra-ataca. O império contra-ataca. Quem tem o poder historicamente ataca e tenta tirar do poder quem esteja atendendo interesse popular. Isso não vem do zero. Aconteceu em Roma Antiga. Em Roma Antiga, havia 2 aristocratas, homens da nobreza, irmãos Graco, Caio e Tibério Graco, que lutaram pelos direitos dos pobres. Foram assassinados. E o resultado do assassinato é até curioso, porque é em plena República Romana, que começa em 500 a.C. e vai até logo antes da Era Cristã. Pois bem, por volta de 100 a.C., os irmãos Graco são assassinados. Resultado, Roma se destroça numa guerra civil gigantesca, no fim da qual acaba a República e vem o Império, vem a monarquia. Ou seja, como a República não soube se democratizar, como os aristocratas que mandavam na República não quiseram democratizá-la, acabaram eles também perdendo poder, e o poder indo para déspotas, para tiranos, para indivíduos, né? E não é tão diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né? Quer dizer, aqui no Brasil, o que aconteceu? Uma direita democrática, civilizada, etc., não aceitou que o PT tivesse vencido 4 eleições sucessivas, tirou a presidenta Dilma, apoiou a burla para impedir que Lula fosse eleito em 2018, quando era favorito, e, no fim das contas, nós acabamos nas mãos de um governo absolutamente desastroso, desastrado, que foi o governo agora passado, né? Então, a democracia, nesse sentido, é um regime que tem uma tendência a se expandir. Quer dizer, você pode dizer democracia é eleger governante. Sim, é eleger governante. Mas, para isso, vai surgindo uma série de outras coisas. Vão surgindo direitos humanos, vão surgindo direito a você respeitar a diferença, respeitar por orientações sexuais que não são hétero, respeitar as diferentes cores da pele, respeitar pessoas que eventualmente são de minorias sofridas, por exemplo, síndrome de Down e tudo mais. Então, à medida que isso vai expandindo, a democracia tem um efeito, eu gosto de defender essa ideia, de contaminação. Ela vai contagiando as pessoas. E as pessoas vão querendo democracia não só de tantos em tantos anos para eleger o governo, mas também nas relações de trabalho, mas também nas relações de amor, também nas relações de amizade. Eu diria que hoje os 2 grandes desafios da democracia são, primeiro, como a gente coloca a democracia nas relações de afeto, antes de mais nada o amor, o casal. Veja, até poucas décadas atrás, a lei, o Código Civil dizia o lar é chefiado pelo marido. O marido é o chefe da família. Então, ele decidia, por exemplo, o lugar de moradia. Se a mulher não quisesse ir para onde ele decidia, eu decidisse ir para um lugar alucinado e a mulher não quisesse ir, ela, tecnicamente, era quem abandonava o lar. Imagine uma mulher que quer ficar na casa do casal, quer ficar na cidade do casal, e o marido muda de ideia e ela não vai com ele. Ela abandonou o lar e ela pode ser punida por isso. Podia perder a guarda dos filhos, em caso de separação não teria pensão, um monte de coisa assim. É muito recente, no Brasil, a ideia de que o poder, que chamava-se pátrio poder, o poder da família, o poder familiar, não seja mais de um indivíduo só, que é o homem, e seja do casal. E isso é muito difícil, a gente não se acostumou ainda a isso. Porque quando o poder é dividido entre 2 pessoas, no caso de haver um desentendimento total entre elas, não tem quem vai decidir. Antigamente, em caso de divergência, o marido decidia. Quer dizer, a mulher não tinha nem que abrir a boca. Hoje, você tem que ter um acordo dos 2. Isso é muito difícil e vai demorar ainda até a gente se acostumar a isso e aceitar esse tipo de vida, que é um ganho. Porque, e aí eu vou parar, mas
eu tenho uma frase liberal, que todo mundo cita o tempo todo, que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Essa frase é muito bacana, ela significa que eu tenho que respeitar o outro. Mas eu gosto de fazer uma alternativa. Eu inventei uma frase diferente dessa, que é: a minha liberdade aumenta com a liberdade do outro. Então, se, por exemplo, eu estou numa história de amor e e a pessoa que está comigo está livre de fazer o que ela quer, ela se sente livre, está comigo porque quer, não porque é obrigada, então eu também sou mais livre com isso. As relações serão mais limpas. Então, quando as pessoas sentem liberdade na relação com o outro, isso é muito melhor. Note bem, quando eu falo minha liberdade aumenta com a liberdade do outro, eu não estou sugerindo poliamor, não estou sugerindo adultério, nada disso. Estou apenas, quem quiser, faça, mas eu não estou falando disso. Estou falando simplesmente de uma pessoa se sentir plena com outra, se sentir realizada, sentir que não precisa ficar o tempo todo abrindo mão de coisas dela. É isso que nós temos que aprender. Então, a liberdade é como chama, obra em andamento. Ela não está concluída. Liberdade e democracia são, portanto, uma tarefa nossa ainda em ação. Professor, depois desse, digamos assim, muito bem construído ponto de partida, né, porque o senhor conseguiu falar muita coisa num tempo muito exíguo. Então, isso eu agradeço desde já ao senhor. E, como eu sempre faço, né, eu peço, se o senhor tiver indicações de leitura para quem pretenda começar, digamos assim, tomar um contato mais próximo com o tema, né? Tá bom, vamos lá. Olha, eu gosto, como eu sou da filosofia política, eu dou uma importância a certos clássicos. Atualmente, o autor clássico que eu mais gosto de ler é Maquiavel. Maquiavel, no seu livro mais conhecido, que é O Príncipe. Importante dizer, existe muita mentira, muita ilusão sobre Maquiavel. É muito comum chamar de maquiavélicas pessoas que são desonestas, imorais, e atribuir a Maquiavel uma frase que ele nunca disse, que é que os fins justificam os meios. O que Maquiavel se interessa por fazer, 500 anos atrás, é como que nós podemos tratar da política como algo que tem efeito, tem resultado. Então, em vez de nós ficarmos só falando de políticas ideais, vamos ver como que a política funciona na prática. Significa que, muitas vezes, as pessoas recorrem a caminhos que não são os caminhos mais morais para conseguir os seus resultados. Mas é bom a gente conhecer isso. E acho que O Príncipe é um grande livro. Sobre o Príncipe, aliás, a partir do Príncipe, eu publiquei um livro, que eu também sugiro, que é recente, chama-se Maquiavel, a Democracia e o Brasil. Eu procurei ver como que Maquiavel, que não é propriamente um pensador democrático, mas como que ele pensa a questão da conquista do poder e o fato de que, para Maquiavel, o poder não é apenas hereditário. O poder pode ser conquistado, pode ser tomado. E a democracia é o regime em que o poder não é hereditário. Então, todo governante na democracia é um príncipe novo. É a personagem de Maquiavel, é alguém que assumiu o poder e tem que convencer as pessoas de que ele é legítimo. Porque ele não tem, vamos dizer, aquela bênção sagrada de 1000 anos de tradição, a monarquia inglesa, milhares de anos na monarquia japonesa, que provém de uma linhagem antes de Cristo. Mas, não, o governante tem que chegar ao novo. E aí, no fim, eu também faço uma análise dos presidentes da nova república, desde José Sarney, como que eles exerceram o poder, calculando dentro das categorias de Maquiavel. Outro autor que eu gosto muito é Rousseau. Rousseau é quem levanta a questão da desigualdade social, que é um grande problema. O grande problema também, porque uma democracia fica mal se ela tiver desigualdade muito grande. E a maior ameaça que nós temos da democracia hoje é o abismo entre os ricos e os pobres. Um abismo gigantesco que hoje existe. Então, Rousseau levanta essa questão no discurso sobre a desigualdade, em que ele defende uma política mais de igualdade. E eu ainda acrescentaria Karl Marx, que tem, claro, o Manifesto Comunista, mas eu pegaria dele, sobretudo, um livro
Ele analisa a política na França, no tempo de Napoleão Bonaparte III, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em que ele analisa o golpe de Estado que Luiz Bonaparte dá, em 1851, para de presidente virar imperador. E como que isso se produziu, né, se justifica. Eu penso que esses livros seriam os que eu mais indicaria. Eu também tenho um livro recente, que eu escrevi durante a pandemia, que pode ter interesse, que chama-se Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia. Neste livro, eu desenvolvi a ideia de que, para enfrentar a pandemia, nós precisamos de uma ideia de Rousseau, justamente, que é a ideia da compaixão, de que o ser humano, quando vê um outro ser vivo sofrendo, sente uma vontade de acudir, de acolher. E essa ideia é relativamente nova, que no próprio tempo do Rousseau, menos de 300 anos atrás, era comum as pessoas irem a ver a execução de pena de morte e se deleitar com isso, curtir, vamos dizer, se a pessoa era torturada, se demorava para morrer. Isso é uma coisa que muda, mas não mudou totalmente. O nosso mundo ainda tem gente que se deleita com a desgraça alheia. Vocês vejam, uma parte do que nós vivemos esses anos no Brasil, nos Estados Unidos, foi com governantes que não tinham compaixão de quem tivesse doente, quem tivesse a Covid, etc. Então, tudo isso daí, era um pouquinho só. Tudo isso são coisas que a gente está vivenciando agora com uma mudança. E a outra ideia filosófica que tem a ver com a pandemia é uma ideia do Marx, que a humanidade só se coloca os desafios que ela pode resolver. Então, durante milhares de anos, houve pandemias, houve todo esse tipo de coisa, mas os seres humanos se conformavam, porque não havia ciência para enfrentar. Quando muito, eles faziam procissões, ou rezavam a Deus, mas com efeito nulo. Então, são ideias que eu acho que são interessantes para a gente pensar o papel da política, seja na compaixão, na aliança com as pessoas, com a sociedade, seja na construção coletiva de soluções para os problemas que a gente vive. É isso, então. Professor, queria agradecer muito aqui a sua participação, viu? Muito obrigado aí por senhor dispensar seu tempo aí para conversar com a gente, viu? E a gente boa noite, Marcelo, tem projetos... Boa noite, Davi. Sim, tem projetos de fazer conversas em formatos, digamos assim, mais distendidos, com mais tempo. Então, o senhor está, desde já, convidado, por favor, viu? Beleza, tá bom. Prazer recebê-lo, tá bom? Me manda o link depois, Marcelo. Muito obrigado. Um prazer. Tá bom, então.